A paz do Senhor, amados irmãos, Deus em Cristo continue vos abençoando. Estamos mais uma vez fazendo uso da mídia para podermos comunicarmos. Eu quero fazer uma oração justamente com você. Nós vamos estar meditando um pouco na palavra de Deus. Amado e eterno Deus, Deus de bondade e misericórdia, que a tua graça, Senhor, esteja sobre a vida de todos os irmãos e irmãs e aqueles que irão ouvir, Senhor, ter a oportunidade de compartilhar esse vídeo. Deus, eu te louvo nesta noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guardado, e sabemos, meu Deus, que estamos debaixo da tua proteção. Que a tua graça alcance a todos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu quero aqui agradecer as orações, o apoio da igreja SP3, aos irmãos obreiros, as irmãs, as crianças, jovens, todos os irmãos que têm dispensado um carinho por mim, pela minha família. Deus em Cristo continue te abençoando. Sentindo saudade dos irmãos, acredito que logo, logo vamos estar todos juntos, adorando a Deus, louvando ao Senhor, e eu sei que o nome do Senhor vai se glorificar em meio a tudo isso. Amém? Te convido a pegar a sua Bíblia, para a gente meditar um pouco sobre na palavra do Senhor, porque eu sei que Ele tem algo especial para a minha vida e para a tua vida. O Senhor não mudou, Ele ainda continua o mesmo. Eu tenho certeza que as mãos do Senhor estão estendidas sobre as nossas vidas, nos garantindo a vitória. Estamos passando por este momento, os cuidados continuam sendo ainda uma forma de prevenção, e nós sabemos que o inimigo não está de quarentena. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, orando, e Deus está dando vitória. Amém? Eu te convido a abrir sua Bíblia, eu quero trazer uma palavra de Deus no teu coração, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor já falou comigo, eu tenho certeza que vai falar com você também. Abra a sua Bíblia, eu vou ler dois versículos. O primeiro versículo se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E o segundo se encontra em Filipenses, capítulo 4, e versículo de número 19. E daí nós vamos estar comentando esses dois versículos. Porque o momento que estamos vivendo é um momento que temos que colocar nossa fé em prática. E eu aprendi que a fé, ela manifesta na necessidade. Não adianta eu sair por aí dizendo que eu tenho fé, se eu não a uso. A necessidade é que vai determinar. Quando nós estamos nesse estado, precisamos, estamos crendo, a fé ela se manifesta. Então a fé é uma prática, resultado de uma prática. Capítulo 11 de Hebreus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Filipenses capítulo 4, versículo 19 vai dizer assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E aqui está a nossa confiança. Está nele. E Paulo escrevendo aqui aos Filipenses, Paulo declara isso, que ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que foge do nosso alcance, nós necessitamos, Deus é poderoso para dar. Então creia nesta noite que Deus vai falar ao teu coração. Falando de fé, nós temos vários exemplos na Bíblia que falam de fé. Mas como eu já falei, fé é ação. Fé não é teoria. Fé ela é ação. Ela aparece na necessidade, na ação da necessidade. Então, a Bíblia ela está recheada de exemplos de homens de fé que tiveram que agir em momentos difíceis. E Deus operou através da fé deles. E hoje não é diferente. Nós estamos vivendo um momento que nós temos que clamar com fé, crendo que o Senhor vai dar a vitória o mais rápido possível e o estrago, o prejuízo será bem menos do que se calcula. Eu creio assim. Eu creio num Deus que permite determinadas situações, mas também eu creio em um Deus que sempre está dando vitória em meio aos caos.
em meio àquela tempestade, Deus deu vitória aos seus discípulos. E nós estamos nesta noite crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, se você quiser pode abrir lá no livro de Abacuque. Abacuque tem uma particularidade. Abacuque, ele é o único profeta que você vê diálogo entre o profeta e Deus. Pouquíssimas vezes você vê isso na Bíblia. Moisés conversava com Deus, é verdade. Temos também o exemplo de Jó, pouco mais falou, Jonas, profeta Jonas. Mas o livro de Abacuque é o único. E neste livro ele não dá determinadas respostas, porque às vezes nós questionamos, será que eu posso perguntar a Deus por quê? E você vai ver aqui, se você ler o livro de Abacuque, são apenas três capítulos, um livro pequeno, considerado profeta menor, mas você vai ver aqui que ele conversa com Deus, questiona Deus, faz várias perguntas para Deus, o porquê. Porque a história de Abacuque, quando Deus manda ele profetizar, Deus mostra o caos que estava vivendo a sociedade judaica naquela época. O povo de Deus tinha se corrompido. Josias tinha falecido, afrouxado a lei, os que tinham poder e riqueza estavam subjugando os pobres mais necessitados. A corrupção tinha tomado conta de todas as áreas, tanto na parte jurídica, nas leis, na área religiosa. Havia uma corrupção generalizada, mas sempre tem um justo. Sempre tem um justo. Então, se você lê o livro de Abacuque, que está escrito capítulo 2, versículo 4, versículo tão conhecido, quando Deus, conversando com Abacuque, depois de algumas perguntas de Abacuque, você vai ver ali que Abacuque ele está esperando uma resposta de Deus, porque ele questionou, Deus, o Senhor está vendo o que o povo está fazendo? O caos, a violência, a imoralidade, corrupção. E parecia que Deus não falava com ele, mas ele estava esperando a resposta de Deus. Quando Deus deu a resposta, Deus explicou por que o povo estava passando daquela situação, mas que Deus iria tirar o povo daquela situação. Então, Deus expressa nesse versículo aqui, que é muito conhecido, e esse que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Deus está dizendo a Abacuque, a situação está difícil. A imoralidade, a corrupção tomou conta do meu povo. Mas há um povo que é fiel. Há um remanescente em meio a tudo isso. Aqueles que não negam a fé independente da situação que está vivendo. E nós estamos justamente nesse contexto que estava aqui o profeta Abacuque. No fim, no capítulo 3, a partir do versículo de número 17, Abacuque, então, se expressa a sua fé, a sua confiança, dizendo para o Senhor, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas da manada não sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, veja o que ele está dizendo, a confissão de Abacuque. É ação, é colocar fé, é provar. Porque não adianta ficar dizendo, eu tenho fé, e Deus vai me provar na fé, e eu tenho que provar que eu não vou negar, não vou recuar, porque o Senhor não tem prazer naquela alma que recua. Ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Irmãos, se você ler o livro de Abacuque, você vai ver que é exatamente o que a sociedade, que o mundo, as autoridades, os mais pobres estão passando. Mas nós devemos crer que ainda que tudo isso aconteça, e tudo isso que está acontecendo, nós não vamos recuar. Eu e você, em nome de Jesus, nós vamos avançar. Como eu tenho dito, nós vamos sair mais forte dessa situação. Então não nos anime.
por mais difícil que esteja a tua situação. Deus é aquele que produz na tua vida fé. E Deus disse, Abacuque, o justo viverá pela sua fidelidade, pela sua fé. Caos pode bater, mas aquele que tem fé não se abala. Ele crê que Deus tem uma saída para a situação dele. Eu vou ler com você aqui, compartilhar com vocês aqui de algumas histórias. Você conhece muito bem, bastante conhecida. Mas achei muito interessante, Deus falou comigo através dessa mensagem, porque eu creio que primeiro ele fala com aquele que vai ser o transmissor. E assim foi com Abacuque. Nós vemos a situação, nós vemos que Abacuque foi um profeta diferente, porque ele conversava com Deus, ele questionava Deus. Porque na maioria das vezes Deus dava a mensagem ao profeta, e o profeta entregava, assim diz o Senhor. Mas Abacuque, ele é um particular dentro da Escritura. Então é muito interessante. Quando você tiver oportunidade, estude, leia, pesquise, se interesse pelo livro de Abacuque. E você não vai se assustar com o que está acontecendo. Você vai ver que no passado, nossos irmãos hebreus, aquela sociedade, aquele povo da época, passou por essa situação. E outros até piores. E outras até piores. Mas o que me chama muita atenção está no livro de 2 Reis. Eu não vou ler os 2 capítulos, mas você pode meditar na sua casa depois. O capítulo 18 de 2 Reis, capítulo 19, Isaías 37, 2 Crônica 32, você vai achar essa história. Essa história está falando do rei. Eu quero ler aqui só o capítulo 18, alguns versículos, para você entender a chegada desse rei. Ele foi o sucessor de seu pai. E disse: sucedeu que no 3º ano de Osés, filho de Alã, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, em Judá. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que dissera Davi, seu pai. Este tirou dos altos e quebrou as estátuas e deixou abaixo de um bosque. E fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve nem semelhante, nem todos os reis de Judá, nem antes, nem entre os que foram antes dele. Então, quando ele assume o reinado de Judá, a primeira providência dele foi quebrar os altares que os próprios judeus, ou o povo de Israel, tinham feito. Tinham se desviado, estavam adorando a outros deuses. Aquela serpente que Deus ordenou que Moisés levantasse no deserto, depois daquela praga das mordidas das serpentes, olhando para ela, aquela serpente edificada, fabricada na época de Moisés, ficaria curada. Aquela serpente, aquela imagem aquela escultura foi guardada. 500 anos depois, o povo estava adorando aquela serpente, como se fosse um deus. E a providência de Ezequiel, homem de Deus, rei temente a Deus, sabia o que Deus tinha determinado a Moisés, o esforço de Davi para manter o povo unido, o povo em santidade. Ele destrói 500 anos depois. Mas também o que me chama a atenção nessa história, é que apesar dele ser um rei temente a Deus, zelar pelos mandamentos, princípios, aquilo que Deus determinou para Moisés, para que o povo fizesse, o povo conservasse, para se manter santo e Deus pudesse estar habitando no meio do povo, ele sofre algumas guerras, algumas decepções.
E nesta época, nesse contexto, surge o rei da Assíria, chamado Senaqueribe. Senaqueribe também, ele é um sucessor, e ele começa a guerrear, invadir países ou cidades, e ele começa então a ganhar guerras, ser temido. O exército dele cresceu em armas, em homens de guerra. De início, Ezequias não aceita sua imposição, rejeita. Tem as suas guerras contra os filisteus e outros, e Ezequias vai tendo sucesso. Mas chega um determinado tempo, estou resumindo aqui a história, chega um determinado tempo que o rei Senaqueribe resolve invadir Judá e manda um dos seus capitães. Era um exército muito grande, ele tinha 3 homens de confiança. Sair à frente da batalha. Senaqueribe, com seu exército da Assíria, não sabia o que era perder uma guerra. Ele entrava, ele destruía, ele levava homens, mulheres, tudo que ele podia como escravo para subjugar. E nesse contexto, Ezequias, ele entende que ele não tem condições de guerrear contra Senaqueribe. Porque ele está ciente da situação. Senaqueribe está invadindo todas as cidades que ele deseja, em todas as cidades ele está levando vantagem, está destruindo. Então Ezequias, ele chama e oferece, não uma rendição, mas oferece um dote, presentes. Ele chega a dizer, está no texto, que você lê, você vai ver, que ele chega a mandar um recado de dizer, Senaqueribe, o que você quer para não invadir as nossas terras? O que você quer para não invadir Jerusalém? Peça o que você quiser que nós damos. Senaqueribe, de imediato, aqui está falando de ciclo, em outra linguagem, mas convertido isso aqui daria 10 toneladas de prata. E uma em ouro. E o texto vai dizer que ele agora pega o tesouro do reino, do rei, da casa real. Todo o ouro, ele pega as pratas, tudo aquilo que ele mesmo ornamentou o templo, quando ele fez uma limpeza, que tirou ali os falsos sacerdotes, os idólatras. Ele faz uma reforma e ele coloca ouro e ele coloca prata nos batentes, nas portas, nos utensílios, nas paredes. E o texto vai dizer que ele tira tudo para arrecadar o que Senaqueribe pediu. E assim ele faz, achando que Senaqueribe iria cumprir a sua promessa de não invadir Jerusalém. Feito isso, passado um tempo, Senaqueribe começa então a avançar o seu exército sobre a África e sobre o Egito. E dá ordem para invadir Jerusalém. Quebrou a palavra, quebrou a promessa. Agora o rei Ezequias não tem mais o que fazer. Ele está diante de uma situação que só Deus poderia dar livramento. E o rei Senaqueribe então manda uma parte do seu exército, uma companhia, invadir Jerusalém. Chegando após Jerusalém, o rei Ezequias manda 3 representantes a conversar com esse general que o texto vai dizer que é Rabissaque, ou Rabissaque. E naquele diálogo não entram num acordo. E ele diz que vai invadir Jerusalém. Faz a ameaça. O rei Ezequias recebe esse recado, não sabe o que fazer, fica desesperado. Manda esses representantes, esses homens de confiança até o rei, até o profeta Isaías. E o profeta Isaías vai orar. E Deus dá uma palavra ao profeta Isaías. Isaías manda novamente que os mensageiros voltem para tranquilizar o coração
do rei Ezequias, dizendo que Deus era com ele, que ele não precisava se preocupar. Mas diante de uma situação dessa, diante de uma crise que ele estava passando, um homem temente a Deus, fazendo a vontade de Deus, isso aqui nos ensina, meus amados irmãos, que por mais homem de Deus, por mais mulher de Deus, por mais espiritual, por mais correto que você seja, você não está isento de passar por crises, perseguições, necessidades. Nós somos provados todos os instantes, situações adversas. E aqui está diante de um quadro terrível. Eles voltam e recebem ordem direta do rei da Assíria, Senaqueribe, para dessa vez voltar e invadir Jerusalém. O rei Ezequias, sabendo disso, toma suas providências. Mas mesmo assim, não teria condições. Eles iriam cercar Jerusalém, como cercaram. Iriam destruir. Falando assim, superficialmente, não parece tão grave. Mas só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia que está no texto. O rei tinha três capitães. Esses três eram homens de estratégia de guerra, vassalo, perverso. Eles disputavam, os capitães disputavam entre eles quem mais mataria inimigos, o soldado de outro exército. Alguns estudiosos e arqueólogos vão dizer que eles tinham prazer de trazer a cabeça dos soldados e empilhar como se fosse pirâmide para ver qual seria maior, qual número de soldado o capitão matou. Havia uma disputa interna. Só para você ter uma ideia da situação. Era um prazer que eles tinham. Eles tinham uma arma para isso. E quando eles voltam pela segunda vez, a situação está mais agravante. Eles não querem mais acordo. O rei Ezequias manda esses três homens novamente conversar com eles. Agora eles começam a ameaçar, a debochar. Está no texto. E quando aqueles homens pedem para que ele fale outro idioma, para que as pessoas que estão na muralha, ouvindo-os falar, não entendesse, para não se assustar. E quando eles percebem que eles estavam pedindo para que mudasse o idioma, só para que eles soubessem, então esse homem, Rabsaquer, ele começa então a falar num idioma que todos entendiam. Então ele começa a trabalhar no psicológico, na ameaça. Ele começa a dizer: vocês acham que o rei de vocês, Ezequias, vai proteger vocês? Vocês realmente acham que tem exército para nos vencer? Vencer o rei Senaqueribe, o rei da Síria? Vocês já acham que o Deus que vocês servem vai proteger vocês? Vocês não estão sabendo das cidades que nós invadimos? Todas elas tinha reis fortes, e todas elas tinham deuses que o protegia. Mas nenhum conseguiu proteger contra o rei da Síria. E ele debocha. E diz: nós vencemos essa guerra porque o Deus de vocês nos autorizou. Quem é o Deus de vocês? Contra o grande rei da Síria, Senaqueribe? Nós vamos cercar vocês. Vocês vão passar tanta necessidade, está no texto. Tanta necessidade, me desculpa aqui a expressão, mas está no texto. Que eles, pela necessidade, pelo cerco, eles iriam comer a própria fezes. Iriam beber a própria urina. Está no texto. Eles estavam tão confiantes que venceria Judá e o rei
Ezequias. Eles estavam com tanta confiança que eles, debochando, eles disseram: olha, nós vamos dar para vocês 2.000 cavalos. Agora, vocês têm 2.000 soldados para vir contra nós? Zombou de Deus. Zombou dos servos de Deus. Diz que o Deus que o rei servia não era um Deus maior do que o deles. A situação do rei Ezequias, quando soube dessa situação através de uma carta, porque ele recebeu uma carta, se você ler aqui, no capítulo 19, e versículo 14, assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas da mão dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Nesta carta estavam todas as ameaças, tudo que eles iam fazer depois que invadisse Jerusalém e Judá. O rei se preocupa, o rei fica aflito. Mas tem uma coisa que me chama a atenção e eu acho lindo essa lição para as nossas vidas. Ele não foi falar com alguém que não poderia ajudar. Ele não foi chorar ao público para que todo mundo visse que ele estava triste, chorando. O texto vai dizer que nesse momento que ele recebe a carta, ele entra no templo, no altar, no santuário. Ele pega essa carta, abre diante do altar, mostrando para Deus o que estava acontecendo, mostrando para Deus a afronta que ele, Deus, estava sofrendo. Deus foi desafiado a lutar. E ele manda outro recado para o profeta Isaías, para que o profeta Isaías ore, para que Deus dê uma solução, porque ele não poderia fazer mais nada. O que me chama a atenção, irmãos, é que quando ele está orando no templo, ele não está junto com Isaías. Isaías não estava no templo, mas ele estava. Ele pega aquela carta, ele coloca diante do altar. O texto não diz, mas alguns judeus antigos, algumas histórias antigas, dizem que todas as vezes que os judeus tinham necessidade grande, necessitavam receber alguma coisa de Deus, ao orar, eles levantavam as mãos vazias, simbolizando na sua oração: Senhor, eu estou necessitado, mas eu não tenho nada nas minhas mãos para lutar, para me defender, ou para comer, para me alimentar. Era um símbolo, eles acreditavam, a história diz, que erguendo as mãos abertas, vazias e orando, Deus entrava com providência. Talvez seja por isso que até hoje nós temos esse hábito de levantar as mãos para receber. E o texto vai dizer que enquanto ele estava orando, Deus dá uma mensagem para Isaías. Isaías manda um mensageiro confortar o coração de Ezequias, dizendo que ele não precisaria se preocupar, porque Deus já estaria entrando com sua providência. E, irmãos, Deus dá uma palavra para Isaías, que Isaías transmite ao rei Ezequias, que está registrado justamente no capítulo 19 de 2 Reis, versículo de número 32, que diz assim: porquanto assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade. Eu procurei estudar um pouco dessa história, e eu descobri que até hoje não tem registro nenhum de que a Síria, um dia, em outros tempos, anos depois, invadiu Jerusalém. Não existe. Você pode procurar nas histórias, documentos, os irmãos, professores, os teólogos, todos eles vão dizer: a Síria nunca conseguiu invadir Jerusalém, porque Deus disse aqui, através do profeta Isaías, no versículo 32 do capítulo 19 de 2 Reis, não entrará nesta cidade.
nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Está escrito nessa linguagem, nessa Bíblia que eu estou lendo, esta palavra. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para você que há um Deus no céu que luta por mim e que luta por você. Só que ao ler esse texto, você vai ver que em todo tempo o rei acreditou em Deus, cria em Deus, recorreu a Deus. Quem sabe nesta noite, você que está me ouvindo neste momento, está passando por essa situação. O rei Ezequias, ao receber aquela carta, ele temeu. Ele disse: estamos perdidos. Humanamente, seria impossível vencer o rei Senaqueribe com seu exército. Talvez, neste momento, um dia de hoje, você também recebeu uma carta, ou você recebeu um recado, uma notícia, de uma dívida inesperada. Daquelas que tira o sono, daquela que perturba, daquela que você diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Quem sabe você recebeu uma carta de demissão, um aviso, ou alguém te chamou e disse: você está demitido. Quem sabe você recebeu uma palavra de rejeição, isso entristeceu o teu coração. Uma notícia negativa, uma notícia ruim a respeito da família, que você não esperava, diagnóstico médico. Quem sabe nesta noite você está passando por essa situação. Mas eu quero te dizer uma coisa. Pega isso que você recebeu, isso que te perturba, que tira a tua fé, que você vê que está perdendo o controle da situação. Eu te convido a colocar isso no altar do Senhor. Colocar só não. Colocar e orar. Como fez o rei Ezequias. Uma oração linda. Leia isso. A oração dele no altar. Ele engrandece a Deus. Ele exalta o nome do Senhor. Em meio a todo esse caos, ele está dizendo: Senhor, tu é o único que existe no céu, tu é o fundador. Ele confessa que não existe outro Deus, que Deus é todo poderoso e pode livrar eles dessa situação. Não é ele, mas eles. Todo o seu povo. Quem sabe, nesta noite você não está passando por essa situação. Mas Deus é um Deus que tudo pode. E Deus falou através do profeta Isaías que o rei Senaqueribe, ou Assíria, não iria invadir. Palavra de Deus. Se você estudar a história de Senaqueribe, você vai ver quanto poderoso era o exército dele na época. Ele debochou do Deus Todo-Poderoso. Ele deu uma lista para o rei Ezequias de quantas cidades eles tinham invadido. Há estudiosos que dizem que eles chegaram a invadir, tomar conta de 36 cidades. Eu não descobri, mas dizem. Eu sei que eles dão uma lista, seria impossível ler essa lista aqui, mas está no texto. Ele cita as cidades, os deuses que os reis dessas cidades confiavam e não foram capazes de proteger. Mas ele mexeu com a pessoa errada, ele mexeu com Deus. Mexeu com Deus. Ninguém mexe com Deus. Deus, às vezes, ele fica em silêncio, mas ele não está isento. Ele não está deixando de te ouvir. Ele não te abandonou. É que para Deus não existe crise. Deus sabe de todas as coisas. E o texto vai dizer que naquela mesma noite, Deus mandou um anjo
O texto diz que Deus mandou um anjo e matou 185 soldados. Só um anjo. Há historiadores que dizem que houve uma praga de rato. E essa praga destruiu todos os equipamentos de guerra deles. O que o rato poderia roer, o rato fez. A realidade é que quando Senaqueribe ele fica sabendo, porque ele estava em outra guerra, ele estava se preparando para invadir o Egito e a Etiópia. Quando ele vem, que ele sabe dessa notícia, que 185 mil homens morreram, ele recua para sua cidade Nínive. Sim, essa Nínive aí de Jonas, do profeta Jonas. Era a capital da Síria. E quando ele volta, o texto vai dizer que algum tempo depois, os seus 2 filhos mais velhos mata Senaqueribe. Há uma revolta na cidade, expulsam de Nínive os 2 filhos, e o mais novo assume o seu lugar. Essa é a história. Fim terrível. Mas Deus tinha profetizado, Deus tinha falado. Enquanto ele dizia, vai invadir Judá, Deus dizia, não vai invadir. E Deus trouxe juízo sobre a vida deles. Porque com Deus ninguém brinca. Deus continua ainda no controle de toda a situação, meu irmão. O que nós temos é que crer e confiar no Senhor. Que vamos ter lutas, vamos ter provações, às vezes passar por necessidade. Mas o que Deus está, diante dessa circunstância, dessa situação, é nos ensinando a confiar mais nele. Deus permitiu que o exército, uma parte do exército Senaqueribe, viesse 2 vezes até Judá, ameaçar Judá. Mas Deus não permitiu ser invadida a cidade. Deus não permitiu. Deus agiu através de um anjo. Deus agiu através da sua misericórdia. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você necessita. E Deus, neste momento, está te dando fé, está te dando graça, está te dando condições para que você vença toda dificuldade. Por mais difícil que seja, creia num Deus que tudo pode. Não recue. Não recue. Avance cada vez mais. Tenha certeza de uma coisa. Deus está com você. Creia nisso. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te dê mais fé. E a nossa esperança está nele. Ele está vivo. Falei com ele hoje. E ele falou comigo também. Eu quero aqui contar uma história de uma família e da vaquinha. Um sábio e o seu ajudante, seu discípulo, estava percorrendo as cidades. E ao andar muito, se depararam, depois de cansado, já com fome, com sede, chegaram a um determinado lugar e observaram que ali tinha um casebre. Casinha muito humilde. Percebeu que ele tinha um casal e 3 filhos. E chegando ali, eles pediram água. Eles foram atendidos. E conversando, aquele sábio perguntou para aquele pai de família: olha, eu vejo que aqui é um lugar muito humilde, muito simples. Eu não vejo nada aqui que prenda você neste lugar. Além de ser distante, vocês não têm nada para sobreviver. Eu não estou vendo nada, plantação, nada. Eu só estou vendo uma vaquinha magra. Como que vocês sobrevivem? E aquele pai de família, na sua simplicidade, disse: o único recurso que nós temos aqui é essa vaquinha. Essa vaquinha, todo dia nós tiramos leite, bebemos o leite, fazemos o queijo e vamos para a cidade vender. E assim nós estamos vivendo. Então essa vaquinha é o único meio de sustento que nós temos. É através dela que nós nos alimentamos. Então todo dia nós vamos lá, tiramos o leite. E quando sobra, fazemos o queijo e trocamos
por outra mercadoria, por outro alimento. O sábio ficou pensando, tudo bem, descansado, tomou a água que precisava, ele e seus discípulos saíram. Antes da primeira curva, o sábio para e fala para o seu ajudante, seu discípulo: volta, pega a vaquinha e joga no precipício. O discípulo ficou espantado. Não esperava receber uma missão daquela. Questionou e o sábio voltou a repetir: pegue a vaquinha e jogue no precipício. O ajudante, o discípulo, constrangido, mas tinha que obedecer ao mestre, foi lá, pegou a vaquinha escondida, arrastou e jogou no precipício e a vaca morreu no precipício. E esses dois foram embora. E o tempo foi passando e o discípulo não tirava aquela cena da cabeça. Ficou comovido, ficou consciência pesada. Depois de alguns anos, ele resolveu então deixar aquele seu mestre. Não queria mais estar com o mestre, porque aquela situação, aquela ordem que ele recebeu, estava pesando. Então ele deixou o mestre e disse: vou voltar lá. Eu vou tentar ajudar aquela família. Eu vou pedir perdão. Vou ver se eu posso fazer alguma coisa, se é que aquela família está viva. Porque se a vaca morresse, a família também morria. Eles não sabiam fazer mais nada e não tinha mais nada. Aquele homem volta. E quando aquele homem volta, ele chega àquele lugar, ele fica abismado com aquela situação. Ele vê um sítio muito bonito. Ele olha, vê piscina, vê uma casa boa, vê várias árvores com frutos, uma churrasqueira, e vê 3 jovens brincando, se divertindo. E ele procura, então, o caseiro e pergunta para o caseiro: olha, você tem notícia daquela família que morava aqui? O caseiro disse: sim, é essa daí. Ele ficou sem entender. Então ele abriu a porteira, entrou e foi conversar com aquele homem. Ele disse: olha, eu estive aqui alguns anos atrás e a situação era totalmente diferente. Mas eu vejo, eu reconheci você, é você mesmo. Eu olhei para sua esposa, é você, vocês estão mudados, vocês estão felizes. Todo mundo bem, suas crianças cresceram. Estou vendo que tem muita fartura, vocês estão numa vida abastada. E vocês estão comemorando justamente hoje 1 milhão na poupança. O que vocês fizeram? Ele disse: ah, meu filho, eu vou dizer o que aconteceu. É que nós tínhamos só como sustento uma vaquinha. E era bem magrinha. E essa vaquinha, ela caiu no precipício e morreu. Aí nós pensamos: nós vamos fazer o quê? Então nós começamos a arar a terra. Começamos a trabalhar. Começamos a descobrir habilidades que não sabíamos que tinham. Então aquela necessidade, aquela morte da vaquinha, fez com que nós começássemos a produzir. E daí nós fomos crescendo. E hoje nós estamos com essa fartura e com a vida boa. Então a morte da vaquinha trouxe para nós uma lição que precisávamos produzir. Irmão, quem sabe às vezes nós não estamos assim, atrelada à vaquinha. Será que a vaquinha não tem que morrer para a gente crescer? Lembra? Depois que morreu Uzias, Isaías, então, profeta, ele apareceu no cenário. Quem sabe nós estamos agarrados naquela vaquinha e Deus está dizendo: eu tenho coisa melhor para você. Quem sabe não estamos agarrados a uma religião, a uma cultura, a um princípio que não é tão certo como pensávamos? Será que na hora de meditar, será que estamos pegados a essa situação? Será que a situação, o contexto que nós estamos vivendo é a nossa vaquinha? Será que ela não tem que morrer para a gente crescer, se desenvolver, crescer espiritualmente, entrar mais em comunhão com Deus, ser mais amigo de Deus e Deus ser mais nosso amigo? Medite. Fica com essa palavra. Se você pode, ora justamente comigo. Que Deus em Cristo te abençoe, você e toda a sua família. Que o amor de Deus, a misericórdia esteja sobre nossas vidas, sobre esta nação, sobre este povo. Senhor, coloca a tua nuvem de providência sobre esta nação, sobre cada autoridade, Senhor. Sobre o teu povo, Senhor, e cada família brasileira. Ó Deus, tem nas tuas mãos. Recorre, Senhor, ó Deus, e dá a providência ao mais necessitado. Guarda, meu Deus, do mais novo ao mais idoso. Ó Deus, eu creio, Senhor. Eu creio na tua paz. Eu creio na tua providência. E eu creio, Senhor, que o Senhor não mudou. E as tuas mãos, Senhor, estendidas sobre esta nação e esse país, vai nos dar a vitória o mais rápido possível, Senhor. Não que somos merecedores, mas é pela tua misericórdia. Tu és Rei dos reis e tu és Senhor dos senhores.
Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a bondade, a misericórdia do Espírito Santo esteja nas nossas vidas e com esta nação, não só hoje, mas para sempre. Amém e Deus te abençoe.